irmão Luiz Francisco, ele recebeu uma mensagem profética para vir divulgar o dom de evidência de novas línguas, porque era uma novidade. Naquela época teve um movimento da Rua Azusa, aonde, né, houve um grande avivamento ali naquela localidade, aqui nos Estados Unidos. O irmão Luiz Francisco foi lá, né, e recebeu o dom. A esposa dele também, em momentos diferentes, não foi isso, irmão Itamar? Até acho que em local diferente, né? Foi numa igreja, não foi? Não, foi na mesma igreja. Ela recebeu antes dele, mas ele mesmo recebe durante a pregação do pastor William Durham, né? E aí é o irmão William Durham que lança a palavra profética nele, que é para ele propagar essa mensagem. Isso mesmo. E bem interessante que esse mesmo irmão que fala para o Francisco fala para os missionários que fundaram a Assembleia de Deus. Do trabalho desse irmão lá nos Estados Unidos, do William, nos Estados Unidos, foi que nasceu a Assembleia de Deus americana e a Assembleia de Deus brasileira. Foi através desse mesmo missionário. Desse mesmo missionário. Então, isso que é importante frisar, o irmão Itamar bem colocou, tá? Não esquece disso, não esquece disso. A mensagem que era para o irmão Luiz Francisco levar para os italianos não era propagar evangelho, era somente mostrar que existia o dom de evidência de novas línguas, né? Uma evidência do Espírito Santo em línguas estranhas. Então, se ele chegasse, fica muito claro isso, se ele chegasse numa igreja, e na igreja italiana, claro, porque é a língua que ele falava, ele falasse a mensagem, olha, está havendo um derramamento, o Espírito Santo está sobre nós, e evidenciando agora o derramamento de línguas estranhas, nós podemos experimentar, né, esse avivamento. E aquela igreja recebesse essa mensagem, tá ok. O irmão Luiz Francisco ia embora, ia lá congregar, né? Digamos assim, um movimento de oração, né? Hoje em dia a gente vê isso, tipo, a facção da congregação do movimento de oração. Aquela turma que quer ouvir o céu descer e o fogo pegar nas paredes, e pular, e gritar e tudo mais, digamos que era isso, essa é a mensagem que o irmão Luiz Francisco queria. Então, quando ele propagou isso, a primeira vez foi na Igreja Presbiteriana no Brasil, né? Foi isso. Isso, na Presbiteriana Unida do Brás. Na verdade, anteriormente ele prega para os católicos aqui no Paraná, né? Ele prega ali em Santo Antônio da Platina, os católicos. E daí, quando ele chega em São Paulo novamente, aí ele vai procurar. Ele vai num salão lá de barbeiro e ele pergunta por ali aonde existia algum protestante, onde existia algum crente por ali. Então, ele acabou conhecendo o Ernesto Iannani, que foi o segundo ancião ordenado do Brasil, e o Ernesto Iannani leva ele na casa do presbítero, do Felipe Pavan. E aí, ali começam a falar das coisas de Deus. O Felipe, na hora, não estava ali, estava só a esposa do irmão Felipe. Ele fala das coisas dos dons para essa irmã, ela gostou demais e acabam dando oportunidade para ele pregar. E aí eu acho muito interessante e muito bonita essa história quando ele prega pela primeira vez na Presbiteriana. Ele não fala, então ele não. O irmão Rui é o maior herege da face da terra, esse tal de ser irmão Rui aí, ó. Irmão Rui, ele é um grande amigo. O irmão dele é ancião. Ele podia entrar ainda lá para falar um pouquinho com nós. Pensa num cara inteligente, esse irmão Rui aí, ó. Ué, irmão Rui, se quiser participar aí, avisa nós aí. O irmão Itamar, você pode compartilhar aquele link que você tem o contato dele, manda para ele aí, aquele. Então, aí só vou concluir aqui, eu já mando lá o link para ele. Aí ele vai pregar nessa igreja presbiteriana unida ali do bairro do Brás. E no primeiro culto ele não fala nada do Fala em Línguas. Daí no segundo culto a coisa fica boa. No segundo ou no terceiro culto, agora não me recordo bem, mas se não me engano é no terceiro culto. Ele começa então, o culto ficou bom ali, eles começam a cantar um hino. Vem sobre nós o teu Espírito Santo. Aí o Francisco se animou. Opa! Cantaram Vem sobre nós o Espírito Santo, é o momento. Aí ele prega que aqueles irmãos não tinham o Espírito Santo. E aí ele apanha. Os irmãos sentam guarda-chuvada nele.
O Franciscão é agredido dentro da igreja, e aí ele sai abaixo de pontas-pés da igreja. Nós temos o Espírito Santo sim, você é um herege, você vem pregar outra doutrina, você é um falso profeta. E ali fecha as portas para ele, e ele sai dali, e a família do irmão João Finotti acolhe a ele, acaba acolhendo o irmão Francisco, né? E aí tem todo um desenrolar dessa história aí, que está bem detalhado no livro, e depois acabam aceitando, depois a presbiteriana deste bairro, do bairro do Brás, acaba aceitando. E aí quando essa presbiteriana aceita, a presbiteriana central vai lá, retira os bancos da igreja, retira o órgão da igreja lá, deixa somente o prédio, porque o prédio pertencia ao irmão Felipe. Mas tem bem detalhada essa história. Quem conta essa história tem o irmão Espina, que deixou relatado essa história, e também o irmão Germino Parva, que foi o filho desse ancião aí, do irmão Felipe. Deixou bem relatadinho essa parte da história aí. É muito gostoso essa parte da história aí, do início da igreja em São Paulo, né? Ou seja, esse primeiro grupo que teve origem em São Paulo, esse primeiro grupo de São Paulo, exclusivamente porque a igreja não quis aceitar a mensagem dele, né, a mensagem da evidência de novas línguas, e então eles foram trabalhar esse dom, né, fora da igreja presbiteriana. Então foi assim que surgiu o primeiro grupo no estado de São Paulo, no Brás, dessa assembleia, né, que depois, posteriormente, ficou conhecido como Assembleia Cristã. Foi isso, irmão Itamar? Isso. Aí tem um detalhe bem peculiar. Já estou voltando aí, só um pouquinho. Tranquilo. Tem um detalhe bem peculiar, porque nessa Rua da Alfândega, onde teve a primeira igreja ali, já existia uma Assembleia Cristã, que é a Assembleia Cristã que o Francisco teve contato lá, a Igreja dos Irmãos em Chicago. Então, na Rua da Alfândega já existia essa igreja, e acontece que os irmãos não quiseram pôr placa de Assembleia Cristã para não trazer aí um desconforto, não trazer... O irmão Francisco respeitou que já existia essa igreja, então ele não quis pôr placa. Ficou que a igreja não tinha nome. Porém, se você olhar na carta missionária do Francisco, se você olhar nas cartas antigas, se você olhar no inário, tá tudo Assembleia Cristã. Somente nos prédios que não foi colocado para respeitar essa igreja lá que já existia. Então já estava ali. Você veja, desde quanto tempo já estava ali? Aqui no Brasil ela já era velha. Quando ele chegou aqui já era velha essa igreja. Então ele respeitou. Depois dessa igreja do Brás, essa igreja dos irmãos aí do Brás, essa Assembleia do Brás... Esses irmãos da presbiteriana que saiu, então, eles foram e se juntaram nessa igreja que não tinha placa? É isso? Não, porque... Não, a que não tinha placa é a que seria o embrião da congregação, que era a própria Assembleia Cristã. E aquela outra igreja lá, ela era... Em alguns lugares aqui no Brasil, ela chama Casa de Oração, mais específico, naquele bairro do Brás, ela chamava... Assembleia Cristã. Ali no bairro do Brás, ela chamava Assembleia Cristã. A igreja lá dos irmãos, aí podemos denominar, para não fazer confusão aqui, a igreja lá dos ingleses, né? Sim. Enquanto a igreja italiana ficou sem nome. A igreja italiana ficou somente reunidos em nome do Senhor Jesus. Eles tinham usavam vários apelidos aqui no Brasil. O Brasil, ela era conhecida por também Assembleia Cristã Italiana, Radunanza Cristiana, Adunanza Cristiana. E somente lá depois de 1921, 1923, aí que começou a cogitar-se a usar o nome de congregação cristã. Mas até antes de 1921 não se tinha a cogitação de usar o nome congregação cristã aqui no Brasil. Então, só para os irmãos então entenderem, ficar mais claro então. Irmãos, essa equipe missionária dos irmãos ingleses que vieram antes do irmão Luiz Francisco, já tinham plantado uma igreja no Brasil, né? Conforme eu li aqui para vocês, depois vou deixar disponibilizado para vocês os links, até que o irmão Itamar me mandou, para vocês mesmos verem, analisarem a história, tá ok?
E quando o irmão Luiz Francisco leva essa mensagem o irmão Luiz Francisco só levou na presbiteriana, né? Ele não foi nessa outra igreja dos ingleses. Não, porque assim, essa outra igreja, ela não creu, né? Ela não creu na evidência. Ela não quis receber essa mensagem. Não quis receber. É a única diferença que diverge é essa parte. Agora, eu comentei com você isso daí, e vou comentar aqui agora novamente, que para mim, isso não interfere em salvação. A pessoa crê ou não crê de falar em línguas estranhas. Por quê? O apóstolo Paulo deixa muito claro. Não tem como não falar do evangelho, não tem como falar em Bíblia nas lives. A gente vive pro evangelho, vive para Cristo, então não tem como não falar. Os irmãos que não gostam aí, me perdoem, infelizmente, mas tem que ser falado, né? Então, o próprio apóstolo Paulo fala que o falar em língua traz edificação a si próprio, não traz edificação para a igreja, que seria melhor o dom da profecia, que edificaria toda a igreja. Mas o falar em língua que não era importante, que falasse consigo mesmo em silêncio, porque não tem edificação, a não ser que levantasse um intérprete, e aí o intérprete, então, traduzisse o que estava falando para poder trazer edificação para a igreja. Então, a evidência de falar em línguas estranhas é um dom bonito, é um dom maravilhoso, mas existem dons mais excelentes que eles, existem evidências melhores do Espírito Santo, vamos dizer, né? Tem evidência do Espírito Santo que é muito mais maravilhosa. Por exemplo, a evidência da cura, você trazer a cura para as pessoas, ou você trazer o próprio evangelho também, são evidências muito mais maravilhosas. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais